de Jesus que ressurgiu ao terceiro dia. Só Ele é quem está acima das estrelas. Só Ele é que pisou nessa terra, desceu à sepultura, ao terceiro dia ressurgiu e agora Ele voltou novamente junto ao Pai. Só Ele que está acima das estrelas. Por isso é que toda a honra e toda a glória, tudo aqui nessa noite que nós estamos fazendo, pelo menos que eu estou fazendo, que eu coloquei no meu coração, nessa noite aqui, é para exaltar Ele, porque Ele está acima das estrelas. Por quê? Porque foi o único que nessa terra pisou. Nós vamos falando de Elias, mas falamos de Jesus. Falamos de Elias, mas agora nós falamos de Jesus. Porque Elias? Porque falar de Elias, falar de Jesus? Porque falar de Jesus, falar de Elias? Porque Elias, ele foi o homem que teve a ousadia de Deus, para mostrar para Jezabel e o rei Acabe. Ele não mostrou, não foi para uma pessoa qualquer não, irmão. Ele mostrou, foi para a autoridade na época, o rei, que era no tempo de Acabe. E por que nós falamos de Jesus? Sabe por que nós falamos de Jesus? Porque é o único que é para ser adorado. Você sabe por que nós falamos de Jesus? E agora você não é mais uma pessoa que vai dar ouvido à voz de Elias. Sabe por que você não vai dar mais ouvido à voz de Elias? Porque Elias morreu e foi sepultado, mas não foi ressuscitado. Está entendendo? Elias, a Bíblia diz que quando orava, caía fogo do céu. Mas ele era sujeito os mesmos anseios nossos, entendeu? Mas Jesus foi diferente. Nessa noite eu estou falando de Elias para chegar até Jesus. Por que Jesus? Porque Elias fez tudo isso, mas morreu e ficou lá. Está lá. Mas Jesus morreu e ressurgiu. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, irmão? Jesus ressuscitou. Jesus, a Bíblia diz que para ele ir para o Pai novamente, ele foi visto por as testemunhas. Ele deixou os seus apóstolos já com o ministério preparado para dar continuidade ao evangelho, para dar continuidade à sua palavra, o seu id, o seu investimento aqui na terra. Deixou os seus apóstolos tudo preparado e hoje está aqui. Se não fosse Jesus, e depois de Jesus, se não fosse os apóstolos, se não fosse a presença de Deus, se não fosse o Espírito Santo consolando, acalentando, trazendo a sabedoria, trazendo força, hoje nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque existe uma pessoa especial, e essa pessoa especial é Jesus de Nazaré. Para nós estar hoje divulgando esse nome, o irmão que é o organizador da cruzada, o irmão enfrentou várias lutas, vários desafios, para estar nessa noite anunciando o nome de Jesus. Por que o nome de Jesus? Porque que enfrenta a luta? Porque você não vê, mas a Bíblia diz que o reino espiritual, ele luta contra aqueles que se aproximam de Jesus de Nazaré, porque é o nosso adversário, que é Satanás. Desde quando ele se rebelou contra Deus, houve duas opções agora. Agora houve dois caminhos. Agora há dois. E se há dois, um é luz e o outro é treva. Se esses dois, Jesus luta para você ser salvo. Jesus luta para você ser liberto. Jesus, ele até hoje está sentado à direita do Pai, lutando para que você venha ter uma libertação, ter uma vida com paz, uma vida com transformação, uma vida com restauração. Mas o que é que o adversário faz? Ele quer ver você com depressão, que hoje é o maior mazela que pode existir na nossa terra, se chama depressão. Sabe por quê? Porque Satanás tem investido na depressão. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele está investindo em você para que você tenha vida e vida com abundância. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele passava ali, havia alguém que estava paralítico desde a sua nascença, mas Jesus Cristo falou para ele: olha, agora toma o teu leito, a tua cama e anda. Você sabe por que Jesus fez isso? Sabe por que Jesus fez isso? É porque ele fez para que ficasse registrado que assim como ele fez comigo, ele faz com você, ele faz com nós, quando nós paramos para dar atenção à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Lucas leu a palavra, a Bíblia diz que quando o fogo do céu caiu, o que foi que fizeram? Se prostraram e reconheceram que o Deus era o Deus de Elias. Eles reconheceram que Deus era o Deus de Elias. Por que eles reconheceram? Porque viram o fogo do céu. E nós vivemos numa geração que a Bíblia diz, irmão, é a Bíblia que diz que
o príncipe desse século, que é Satanás, tem cegado a mente das pessoas para que o evangelho não resplandeça. Porque se o evangelho de Cristo hoje, ele entrar no teu coração, ele entrar na tua mente, descer para o teu coração, descer para a tua alma, nessa noite tu vai ver as coisas diferentes. É como Eliseu disse para o seu servo Geazi: Eliseu, nós estamos cercados e o exército que está ao nosso derredor é muito grande. E a Bíblia diz que Eliseu olhou para ele e disse assim, Eliseu olhou para ele, orou primeiramente e disse assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o exército celestial. E quando ele voltou lá, ele viu. Nessa noite nós estamos aqui anunciando para que Deus abra a sua mente, abra o seu entendimento, porque hoje, irmão, nós temos facilidade de aprender. É muito o que você quiser aprender, você tem facilidade. Nessa noite eu digo para você, aprenda, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que enviou o seu único filho.